Misterioso mundo antes do dilúvio. O assunto proibido. Ó Senhor dos céus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, inclina teus ouvidos à nossa oração nesta hora solene, pois ousamos mergulhar com temor e tremor no abismo profundo da história esquecida, nos dias que precederam o grande dilúvio. Dias que muitos não ousam sondar e dos quais poucos falam, pois se trata do assunto proibido. O mundo antes que as águas cobririam a terra. Sabemos, ó Deus, que este mundo antigo não é mito, não é lenda, mas está inscrito com tinta eterna nas páginas do teu livro sagrado. Foi um tempo de maravilhas, de prodígios, mas também de desvios terríveis. Tempo em que o céu quase tocava a terra, mas o coração dos homens já se afastava de ti. Sim, foi ali, entre os primeiros batimentos do tempo, que o homem foi moldado do pó. Adão, o primeiro, caminhava contigo no jardim, e nada o separava de tua glória. Ainda não havia pecado, ainda não havia morte. Mas, Senhor, como somos rápidos a cair, como somos fracos diante do brilho enganador do fruto proibido. E ao primeiro pecado veio a primeira lágrima, e com a primeira lágrima veio a primeira dor. E assim o Éden ficou para trás, selado por querubins e espadas flamejantes. Mas tu, ó Senhor, em tua infinita misericórdia, não abandonaste o homem. Deste-lhe filhos, e de Sete veio a linhagem dos que invocavam o teu nome. Em meio à escuridão crescente, ainda havia luz. Ainda havia homens que erguem os olhos aos céus e chamam por ti. Ó Deus de nossos pais, salva-nos. E assim, multiplicaram-se os homens sobre a terra, e multiplicaram-se também os seus feitos. Alguns gloriosos, muitos outros sombrios. Eram tempos de grande conhecimento. Construíam cidades, criavam instrumentos de música e ferramentas de bronze e ferro. A ciência se expandia, a arte florescia, mas os corações já se voltavam para si mesmos. A criatura começava a esquecer o Criador. Senhor, como é fácil nos perdermos quando prosperamos. Quando tudo vai bem, esquecemos de quem nos deu o fôlego. Já naqueles dias, tu observavas dos céus e vias como os homens amavam a si mesmos mais do que a ti. Como erigiam torres não para teu louvor, mas para a própria glória. Era o tempo dos precursores dos impérios, dos reis esquecidos, dos nomes soterrados nas areias da história. E em meio a tudo isso, Senhor, havia segredos. Coisas que os homens de hoje mal ousam imaginar. Coisas que os livros não contam. Pois havia um mundo de tecnologia antiga, de sabedoria que não veio apenas da terra. Um mundo onde anjos caídos sussurravam aos ouvidos dos poderosos. Mas disso falaremos em tempo oportuno. Por ora, Senhor, te pedimos, abre nossos olhos para entender que o passado é mais do que contos antigos. O mundo antes do dilúvio era real. Era um mundo como o nosso, com casamento, festas, comércio, cidades, idolatria. Mas era também um mundo à beira do abismo, um mundo à espera do juízo. E talvez, Senhor, sejamos hoje como eles. Achamos que temos tempo, que as coisas sempre continuarão como estão. Mas tua palavra diz que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Senhor, não permitas que durmamos em nossos confortos. Acorda-nos, desperta a tua igreja. Levanta entre nós aqueles que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aqueles que entendem que o mundo antes do dilúvio é um espelho sombrio de nossos próprios dias. Sim, Senhor. Este mundo esquecido que chamamos de pré-diluviano não está morto. Ele respira em nossos filmes, em nossas tecnologias, em nossas rebeliões contra o teu nome. Nós o vemos quando homens tentam ser como deuses, quando a ciência tenta anular a fé, quando construímos torres digitais tão altas quanto Babel, mas que nos afastam cada vez mais do teu coração. Mas tu, ó Deus, sempre tens um remanescente.
Sempre há os que, como Enos, invocam teu nome. Sempre há os que, como Enoque, andam contigo mesmo em meio à corrupção. E nós, Senhor, queremos ser como eles. Não nos deixes perecer com os cegos. Dá-nos olhos para ver o que se aproxima, e corações para confiar em Ti quando tudo parecer perdido. Agora, Senhor, antes que avancemos mais neste mergulho profundo no mundo que antecedeu as águas do Teu juízo, fazemos uma pausa. Não no espírito, mas na carne. Pedimos a quem nos ouve e acompanha que comente de onde está assistindo e qual a hora local. Queremos saber onde esta mensagem ecoa. E claro, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Pai Celestial, continua conosco. Que cada palavra a seguir seja regada pelo Teu Espírito. Pois se não fores conosco, de nada vale o saber, o mistério ou a revelação. Somos pó, e ao pó voltaremos. Mas com Teu sopro, ó Deus, somos vida. E queremos viver, não só agora, mas na eternidade contigo, ó Altíssimo. Mergulhamos agora, com o coração em reverência, no mistério que envolve o céu tocando a terra. Os dias sombrios em que seres celestiais desceram ao mundo dos homens. Dias em que a linha entre o natural e o sobrenatural foi cruzada com ousadia. Senhor, que Tua presença nos envolva enquanto contemplamos o que está oculto aos olhos dos sábios, mas revelado aos humildes de coração. Nos tempos antigos, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram-lhes filhas belas à vista. E foi então que os filhos de Deus, ó Senhor, que expressão carregada de temor, viram-nas e as tomaram para si. Quem eram esses filhos? Ah, mistério profundo. Alguns dizem que eram os descendentes de Sete, piedosos. Outros que eram anjos que caíram do alto, rebelando-se contra os decretos dos céus. Seja qual for a verdade, sabemos isto. Suas ações despertaram a Tua ira. E dessas uniões estranhas nasceram gigantes, nefilins, os caídos, homens de grande estatura e renome, sim, mas de corações corrompidos. Eram os heróis de outros tempos, os titãs da mitologia, os semideuses das lendas. Mas a Tua palavra os chama de monstros, corruptores, invasores. E assim, uma geração inteira se ergueu sobre a terra, poderosa aos olhos dos homens, mas podre diante de Ti. Senhor, como não tremer diante dessas realidades? Quantas vezes nas Escrituras Te calas sobre detalhes que nos inquietam e deixas que apenas o eco do mistério permaneça? A queda dos vigilantes, os anjos que não guardaram seu principado, mas abandonaram sua morada. Sim, sabemos o que Judas escreveu. E Pedro também testificou que estão presos em cadeias eternas até o julgamento do grande dia. Que tenham caído, isso é certo. Mas por quê? E como? Dizem que ensinaram aos homens artes proibidas, feitiçaria, astrologia, armas de guerra, sedução. Ensinaram como manipular metais, como dominar a terra, e até como transgredir as fronteiras entre espécies. Ó Senhor, será que esses instrutores corromperam Tua criação? A tecnologia pré-diluviana era bênção ou maldição? Fogo estranho ou sabedoria do alto? Clamamos a Ti, Pai, por discernimento. Não queremos especular como os tolos, mas também não ignorar como os cegos. Pois tudo que foi escrito para nosso ensino, e os dias antes do dilúvio têm muito a nos dizer hoje. Sim, pois novamente vemos filhos das trevas se misturando aos filhos da luz. Vemos alianças sendo feitas com forças que não vêm de Ti. Vemos homens querendo transcender sua humanidade, se fundir com a máquina, abolir o gênero, editar o DNA. Ó Senhor, os vigilantes voltaram, talvez não fisicamente, mas em espírito, em ideologia, em influência. O mesmo engano que perverteu os homens antigos sussurra hoje nos ouvidos dos poderosos. Sereis como deuses. E eles creem. Constroem torres digitais, exploram os céus, manipulam os átomos, mas esquecem de Ti. Como nos dias de Noé, o mundo corre atrás da glória própria,
e ignora o juízo que se aproxima. Mas tu, ó Deus, não ficas alheio. Tua paciência é grande, mas não infinita. E naquele tempo, quando os gigantes caminhavam sobre a terra, e os homens viviam centenas de anos, e os pecados se multiplicavam, tu disseste: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Ah, Senhor, que frase cortante! Um decreto silencioso, mas fatal. E os dias do homem foram encurtados. O tempo da graça foi limitado. E os céus, que antes se abriam em comunhão, agora começavam a fechar-se em preparação para o juízo. Mas o mais triste, Senhor, é que mesmo com a presença desses seres magníficos, mesmo com as proezas sobrenaturais, os homens não se voltaram para ti. Os anjos caídos não trouxeram santidade, mas destruição. Os nefilins não edificaram justiça, mas espalharam violência. E os homens, ao invés de clamar por redenção, admiraram os perversos. Como hoje, Senhor, como hoje, quando celebramos os ímpios, imitamos os transgressores e zombamos dos que temem ao Senhor. Ó Deus, livra-nos do espírito de Sodoma, do orgulho de Babel, da arrogância dos nefilins. Que não sejamos seduzidos pelos heróis deste mundo, mas firmados na rocha que é Cristo. E enquanto refletimos sobre esse tempo sombrio, o mundo pré-diluviano, onde anjos ensinaram feitiços e gigantes dominaram os vales, nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Vem corrigir o que foi corrompido. Vem selar o que está quebrado. Vem expor o que foi escondido. Pois tu és o justo juiz, e tua balança não mente. E se o assunto é proibido entre os homens, que seja falado entre os que te temem. Se o mundo não quer saber do que aconteceu antes do dilúvio, nós desejamos conhecer, não por curiosidade vã, mas para que nossos corações se voltem ao temor de Deus. Senhor, se o mundo antigo foi destruído, foi por ter rejeitado a verdade. E hoje, muitos seguem o mesmo caminho, mas há um remanescente. Há os que olham para os teus mistérios com reverência e dizem: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90:12. E assim oramos: fala conosco, ó Deus, não através de trovões, mas por meio do teu Espírito. Revela-nos o que precisamos saber. Guarda-nos do engano. Livra-nos dos falsos deuses, das falsas luzes, dos falsos mestres. Que em tudo o nome de teu Filho, Jesus Cristo, seja exaltado. Pois ele venceu os principados e potestades, triunfou sobre eles na cruz, e é o único digno de abrir os selos e revelar os segredos. E nós, enquanto continuamos essa jornada no mundo antigo, seguimos com os olhos fitos em ti. Pois mesmo entre gigantes, mesmo entre anjos caídos, mesmo entre os perversos, ainda assim há um caminho estreito. E é por esse caminho que queremos andar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nosso coração se inclina com temor diante do que agora contemplamos, não mais apenas os prodígios e os mistérios, mas a corrupção absoluta que se espalhou como veneno entre os filhos dos homens. Neste momento da oração, sentimos o peso do teu juízo se aproximando, pois o mundo que criaste com perfeição agora estava deformado, distorcido, ferido por escolhas contínuas de rebelião. A terra, Senhor, estava cheia de violência. Não era apenas guerra entre homens, mas guerra contra a tua ordem. As leis naturais haviam sido rompidas. As fronteiras entre o santo e o profano estavam esmagadas. Os homens haviam se contaminado com práticas que nem mesmo o céu tolerava. Toda a imaginação de seus corações era má continuamente. E tu, ó Deus, olhaste do alto, e teu coração se entristeceu. Sim, Senhor, essa é uma das verdades mais assombrosas das Escrituras, que o Criador se entristeceu por causa da criatura, não porque te enganaste, pois és onisciente, mas porque amas. E o amor, quando ferido, sente dor. Teu arrependimento não era como o dos homens. Não era mudança de mente, mas lamento profundo. Uma agonia santa.
Tu criaste o homem para andar contigo, para refletir tua imagem. Mas ele escolheu refletir os demônios. E então, Senhor, com pesar, declaraste: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Que sentença! Que trovão! Que linha se cruzou, ó Pai, para que o teu decreto fosse tão definitivo. Já não era apenas disciplina, era um reinício, uma purificação global. O mundo precisava ser lavado, não por acaso com água. Clamamos a ti, ó justo juiz, pois sabemos que tu és lento para a ira e grande em misericórdia. Se te iraste, é porque a iniquidade havia transbordado. E se determinaste o dilúvio, é porque não havia mais como curar o câncer da corrupção com paliativos. Era necessário um reset divino, mas que não pensem os tolos que esse juízo veio de repente, sem aviso. Tu falaste, Senhor. Tu chamaste. Tu esperaste. Por 120 anos, o Espírito contendeu com o homem. Por 120 anos, teu servo Noé pregou a justiça. Mas ninguém quis ouvir. Estavam ocupados demais com seus banquetes, seus casamentos, seus negócios. Viam a arca crescendo dia após dia, mas riam. Chamavam Noé de louco, de fanático, de retrógrado, como hoje chamam os que anunciam que o juízo virá novamente. Ó Senhor, como é fácil zombar da tua palavra quando o céu ainda está azul. Como é fácil desprezar o aviso quando as fontes ainda estão secas. Mas tu disseste que viria, e veio. Não uma tempestade qualquer, mas o rompimento dos céus e das profundezas. As comportas se abriram de cima e de baixo. Um cataclisma como nunca houve, nem haverá até o fim. E agora oramos, Senhor, com alma em gemido. Ensina-nos a perceber o tempo do juízo. Livra-nos da cegueira dos dias de Noé. Mostra-nos que há um limite para a tua paciência e que não podemos brincar com a graça, pois hoje também há corrupção. Hoje também há violência. Hoje também há alianças proibidas, inversões de valores, desprezo à tua palavra. O que mudou, senão a tecnologia? O coração do homem permanece o mesmo. Por isso te pedimos, abre os olhos da tua igreja. Que os atalaias soem as trombetas. Que os intercessores se levantem nos muros. Que os pais instruam seus filhos e que os filhos retornem aos corações dos pais. Que não sejamos uma geração que dorme ao som da destruição. E ao orarmos também lembramos, mesmo diante do juízo, há esperança. Mesmo quando decretaste o fim, reservaste um remanescente, um homem justo, uma família que encontrou graça aos teus olhos. E é para ele que nossos olhos se voltam agora. Mas ainda neste momento, permanecemos em silêncio, contemplando a dor de um mundo que chegou ao fundo do abismo moral. Senhor, tu viste tudo. Viste as crianças sacrificadas aos falsos deuses. Viste os pactos de sangue nos bosques escuros. Viste as orgias, as transgressões genéticas, as aberrações. Viste homens se casando com criaturas. Viste os nefilins devorando os fracos. Viste os vigilantes ensinando magia e guerra. E mesmo assim deste tempo, mesmo assim chamaste. Mas o homem endureceu. E o mundo, que poderia ter sido redimido, se tornou réu. E tu, ó Deus, fiel às tuas promessas, fizeste o que disseste que farias. Encheste as nuvens, rompeste os abismos, e o mundo antigo foi tragado pelas águas do juízo. Ah, Senhor, que não sejamos como eles, que não sejamos aqueles que riem da arca enquanto o trovão se forma ao longe. Que sejamos sim como aqueles que se achegam a ti em humildade, dizendo: Senhor, sonda-nos, purifica-nos, dá-nos ouvidos para ouvir, antes que seja tarde demais. Pois se o mundo antigo foi destruído, não foi porque tu desejavas sua morte, mas porque ele rejeitou a vida. E hoje, ofereces novamente essa vida em teu Filho. Hoje, ainda há tempo de entrar na arca espiritual que é Cristo. Hoje, ainda há misericórdia. Mas por quanto tempo mais, ó Deus Altíssimo? Em meio às trevas densas daquele tempo esquecido, teu olhar encontrou um homem. Um só. Justo,
íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, o solitário. Noé, o remanescente. Noé, aquele que andava contigo. Senhor, quão precioso é, em qualquer geração, encontrar alguém que ainda teme o teu nome. E neste mundo pré-diluviano, mergulhado em abominações, foi esse homem que encontraste digno de preservar a vida. Senhor, hoje louvamos-te por Noé. Não porque fosse perfeito, pois nenhum homem é, mas porque tinha fé. Fé suficiente para te ouvir quando ninguém mais ouvia. Fé para crer no invisível, quando tudo ao seu redor gritava o contrário. Fé para obedecer durante décadas, enfrentando escárnio, dúvidas, cansaço, tudo sem jamais ver sequer uma gota de chuva. É por isso, ó Pai, que nesta oração nós te pedimos: dá-nos a fé de Noé. Fé que constrói mesmo quando não há aplausos. Fé que prega mesmo quando não há ouvintes. Fé que permanece mesmo quando tudo parece inútil. Pois Noé construiu uma arca, não um bote, não uma jangada. Uma arca colossal, sob medida, desenhada segundo instruções celestiais. Quanta madeira foi cortada, quantos pregos foram batidos, quantas vezes os filhos de Noé perguntaram: Pai, tem certeza? Mas ele continuava, dia após dia, ano após ano, e cada martelada era um testemunho de que Deus havia falado e de que sua palavra se cumpriria. Mas, Senhor, enquanto Noé construía, o mundo zombava. Riam, faziam piadas, talvez até ameaças. Diziam: veja só o velho louco e sua caixa gigante. Mas ele não parava, porque ouvia uma voz que o mundo não podia ouvir. E isso, ó Deus, é uma das maiores bênçãos que podemos pedir. Ouvidos espirituais. Quantos hoje ouvem tantas vozes? Das redes, da mídia, dos especialistas, dos algoritmos, mas não conseguem mais discernir tua voz. E por isso estão construindo tudo, menos arcas. Estão erguendo torres de vaidade, muros de orgulho, fortalezas de incredulidade. Mas a única coisa que salva ainda é a obediência à tua palavra. Pai, o mundo antes do dilúvio parecia firme. A natureza seguia seu curso. Os nefilins ainda andavam livres. Os poderosos ainda governavam. Mas tu já tinhas decretado: o fim está próximo. E Noé sabia. Não porque os céus trovejaram naquele dia, mas porque o Senhor falara ao seu coração. Ele sabia o que os outros ignoravam. E isso o tornou estranho aos olhos dos homens, mas precioso aos teus olhos. E então chegou o dia em que tu disseste: entra tu e toda a tua casa na arca. Ó Senhor, que momento deve ter sido! Entrar naquilo que por tantos anos fora motivo de escárnio, e ver os animais virem, 2 a 2, guiados por tua mão invisível, e ouvir o ranger da porta. E mais assombroso ainda, ver que tu mesmo fechaste a porta. Sim, ó Deus, tu fechaste a porta. E quando tu fechas, ninguém abre. O tempo da graça havia terminado. O tempo da espera acabara. E o tempo do juízo começava. Como isso fala conosco hoje. Vivemos num tempo de graça, mas ela não é infinita. O mundo brinca com tua paciência, ridiculariza tua palavra. Mas chegará o dia em que a porta se fechará, e só estarão seguros aqueles que estiverem dentro da arca, a arca que hoje é Cristo. Noé foi salvo, não porque era melhor que os outros, mas porque creu, porque respondeu à graça com fé ativa. E nós, Senhor, como temos respondido? Estamos construindo arcas ou castelos de areia? Estamos anunciando a tua justiça ou escondendo a verdade para evitar rejeição? Dá-nos a ousadia de Noé. Não uma ousadia agressiva, mas firme, tranquila, determinada. A ousadia de quem sabe que está ouvindo a voz do céu. Dá-nos também a perseverança dele, porque construir arcas leva tempo, requer esforço, e nem sempre veremos resultados rápidos. E quando a chuva começou, Senhor, que horror deve ter sido para os que estavam do lado de fora. O céu se escurecendo, as primeiras gotas se tornando torrentes, os abismos se rompendo, os rios transbordando,
as casas ruindo. E então, os gritos, os pedidos de socorro, os lamentos. Mas já era tarde. Tu tinhas fechado a porta. Hoje, Senhor, ainda há tempo. A porta ainda está aberta. E teu espírito ainda chama. Ainda há espaço na arca. Ainda há lenha para construir. Ainda há tempo para anunciar. Mas por quanto tempo? Neste mundo que caminha de novo para uma corrupção total, precisamos da coragem de Noé. Ele foi minoria, mas resistiu. Foi ridicularizado, mas persistiu. E tu o salvaste. Tu preservaste nele uma nova humanidade. E com ele, fizeste uma aliança. A primeira aliança explícita, selada com sinal visível. O arco-íris. Ó Senhor, como o arco-íris foi roubado pelo mundo. Como tentaram tirar dele o seu verdadeiro significado. Mas nós nos lembramos. Ele é teu sinal. Sinal de que jamais destruirias a terra com água novamente. Sinal de que, mesmo após o juízo, há esperança. Sinal de que tu és Deus de aliança. E essa mesma aliança agora é oferecida em Cristo, não com um arco no céu, mas com sangue na cruz. Uma nova aliança, melhor, eterna. Por isso oramos, Senhor, não apenas para sermos salvos do dilúvio do pecado, mas para sermos arautos da arca, construtores fiéis, pregadores ousados, intercessores fervorosos. Mesmo que ninguém ouça, mesmo que nos ridicularizem, mesmo que pareça que nada vai mudar, porque um dia o céu vai escurecer de novo. E desta vez não com água, mas com fogo. E quando vieres em glória, Senhor, que possamos ser encontrados como Noé, não perfeitos, mas justos, não populares, mas fiéis. E que neste tempo entre o anúncio e o cumprimento, sejamos como Noé, ouvindo, construindo, crendo, esperando. Porque a tua palavra nunca falha, e o teu tempo é perfeito. Ó Senhor nosso Deus, agora o céu está carregado, a arca já foi selada, as águas começaram a cair. E tudo o que era sólido, tudo o que parecia eterno neste mundo antigo, começa a desmoronar sob o peso do teu juízo. Aqui chegamos ao último suspiro do mundo anterior ao dilúvio, o último eco de uma civilização que ousou viver sem ti. Ó Deus, que cena deve ter sido! Os poderosos do mundo antigo, os reis e guerreiros, os nefilins e seus progenitores, os inventores, os arquitetos de cidades, todos eles, impotentes diante da força da tua mão. Pois nenhum exército pode resistir a um céu que se rompe. Nenhum templo pode proteger do abismo que se abre. Nenhum feitiço pode deter as águas da justiça. As chuvas não cessaram por 40 dias e 40 noites. E as fontes do grande abismo, aquelas que ninguém conhecia, foram abertas. Não era só chuva vinda do alto. A própria terra sangrava debaixo dos pés. E o medo, Senhor, o medo deve ter tomado cada coração que antes zombava. As mãos que antes apontavam para Noé, agora batiam contra a madeira. Mas era tarde demais. Como não chorar diante dessa lembrança? O mundo foi destruído. Sim, destruído. Animais afogados, cidades submersas, culturas inteiras apagadas. E tudo isso porque os homens rejeitaram a ti. Porque seguiram os vigilantes. Porque preferiram os nefilins. Porque adoraram a si mesmos. Ó Senhor, que isso nunca seja esquecido. A tua misericórdia é grande, mas o teu juízo é certo. E em meio às águas, a arca flutuava. Não guiada por timão, nem por vela. Guiada por ti. Sim, tu mesmo sustentavas aquele grande navio. Símbolo de salvação, imagem da graça, tipo de Cristo. Enquanto o mundo gritava, os que estavam dentro descansavam. Não porque não havia perigo, mas porque haviam crido na tua palavra. Ah, Senhor, como desejamos essa paz, essa arca invisível, esse abrigo em meio ao colapso, pois vemos os sinais se repetirem hoje. De novo a corrupção cresce. De novo alianças proibidas são feitas. De novo os homens riem da advertência. E de novo há um remanescente construindo em silêncio, proclamando em meio ao caos.
Cremos que estamos vivendo dias como os de Noé, e assim como no passado, hoje também há falsos gigantes, não de carne, mas de poder e influência. Homens que governam com ideologias que negam a ti, que desafiam tua criação, que conspiram contra tua verdade. Eles têm seguidores, têm plataformas, têm recursos, mas não têm o temor do Senhor. São como os reis do mundo antigo, levantando tronos na areia. Mas tu, ó Senhor, vês tudo. Nada escapa aos teus olhos. Nenhuma conspiração é tão oculta que não seja revelada diante de ti. Nenhuma abominação é tão protegida que não será julgada. O mundo pode zombar, mas o juízo virá. E novamente, a separação será feita entre os que creram e os que recusaram. Enquanto a arca deslizava sobre as águas, a humanidade morria. Um novo mundo começava a nascer. Um mundo purificado, redimido, mas ainda marcado pelo pecado. Pois mesmo Noé, ao sair da arca, carregava consigo a semente da antiga natureza. Mas tu, ó Deus, eras paciente. Tu fizeste aliança. Tu puseste o arco no céu. E nós hoje vivemos sob esse arco. Vivemos entre dois juízos, o que foi com água e o que será com fogo. Vivemos como Noé, entre zombadores e ouvintes, e como ele, devemos construir, e anunciar, e perseverar. Ó Deus, pedimos que nunca desprezemos os sinais, que nunca achemos que o mundo antigo foi lenda, pois ele foi real. Seus pecados foram reais. Seu colapso foi real. E ele serve de alerta para nós. Não sejamos cegos. Não sejamos surdos. Não sejamos como os que esperaram a última gota para crer. E se hoje a porta ainda está aberta, a porta que é Cristo, que muitos entrem, que muitos ouçam, que muitos abandonem seus tronos de lama para habitar contigo na arca da salvação. Pois quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. Estarão comendo, bebendo, casando-se, vendendo, fazendo vídeos, buscando fama, e então virá o fim. Mas tu nos deste esta chance, este momento, esta palavra, este aviso, que respondamos com temor, com fé, com arrependimento, com esperança, reflexão inspiradora e transformadora. Agora, Senhor, diminuímos o ritmo. As águas se assentaram, a arca repousa sobre as montanhas de Ararate. O sol brilha mais uma vez sobre a terra, e a vida começa a recomeçar. Sentimos o teu toque suave, o teu sussurro no vento dizendo: estou convosco. Não temais. Respiramos fundo e deixamos que teu espírito nos acalme, pois mesmo depois do caos, há consolo. Mesmo depois da perda, há promessa. A dor não é eterna. O juízo não é o fim. Há um Deus que restaura, que cura, que planta vinhas onde antes havia lama. E nós, Senhor, descansamos em ti. Não temos todas as respostas, mas temos a tua presença. E isso basta. A arca pode não ter janelas, mas tem o teu espírito dentro. Podemos não ver o horizonte, mas ouvimos a tua voz. E seguimos, passo a passo, em direção ao novo que preparaste. Que a imagem que fique em nosso coração seja esta: a de um arco-íris após a tempestade. Um símbolo de que o amor venceu a ira, a aliança venceu a queda, e que em Cristo o mundo todo pode ter um novo começo. Boa noite, Senhor. Obrigado por nos guiar no mistério. Agora, descansamos em ti.